Olá, queridos, olá, amados, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Eu sou o apóstolo José Fagundes, da CCNAD, que é a comunidade cristã Nova Aliança com Deus. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida, eu tenho uma palavra, a palavra de Deus para o seu coração, um aviso do Senhor Jesus. Você sabe que muitas pessoas, elas estão seguindo a Jesus, só que estão seguindo de longe. Assim foi com Pedro. Isso é um perigo, amados. É um perigo espiritual muito grande. E muitas pessoas estão na igreja, estão servindo a Deus, estão falando de Deus, falando de Jesus, falando da palavra de Deus, mas estão seguindo a Jesus de longe. E é um perigo muito grande. Bom, o salmista disse, bom é estar perto de Deus. Bom é estar junto de Deus, perto do Senhor. Não é bom seguir Cristo de longe. Você fica vulnerável, você fica à mercê do inimigo, de Satanás. Talvez muitas coisas tenham acontecido de errado na sua vida. Muitas coisas têm dado errado na sua vida, pelo simples fato de estar seguindo a Cristo de longe. E a pessoa vai esfriando na fé, a pessoa ela vai esfriando, e ela não se dá por conta, que está esfriando. Ninguém se desvia dos caminhos do Senhor Jesus de uma hora para outra. Vem a palavra de Deus, vai dando alerta, vai falando, Deus vai ministrando, mas a pessoa, ela não para ouvir a voz de Deus. Ela fica literalmente cega, ela fica literalmente surda, ela não vê e ela não ouve nada acerca das coisas espirituais. A palavra de Deus, ela diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26 e o versículo 31 diz assim: Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós escandalizeis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Ou seja, o Senhor Jesus dando um aviso, mas Pedro, ele toma a frente e Pedro diz, o Senhor pode ser um tropeço para todos, menos para mim não. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, ela diz, se fulano tivesse aqui, a palavra é para ele. Essa palavra tinha que ser para o Beltrano, para o Ciclano. Jesus está avisando a Pedro, e Pedro, ele diz, o Senhor pode ser para todos podem se escandalizar, eu não vou me escandalizar. É aquela pessoa que ela acha que ela está preparada, é aquela pessoa que ela acha que a palavra de Deus não é para ela. E o Senhor Jesus, ele vai avisar Pedro. E talvez, meu amado e minha amada, o Senhor Jesus, através da palavra dele, através do Evangelho, ele tem te avisado, ele tem te orientado, mas muitas pessoas, elas não ouvem a palavra de Deus. O próprio Deus, o próprio profeta, ele escreveu, o meu povo sofre porque falta o conhecimento. Qual é o conhecimento? O conhecimento da palavra de Deus. E Jesus vai falar para Pedro, replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo.
Senhor Jesus avisando Pedro: Pedro, essa noite, Pedro, não é amanhã, não é depois, não é daqui um mês, Pedro, essa noite, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. 3 vezes. E Pedro toma a frente de novo e diz: ainda que todos podem negar, eu não vou negar o Senhor. O Senhor pode ser um motivo de tropeço para todos, menos para mim. E o Senhor Jesus diz: essa noite, ô Pedro, essa noite, tu vai me negar 3 vezes, antes do cantar do galo. E antes do galo cantar, Pedro nega Jesus 3 vezes. 3 vezes. Pessoas diferentes se aproximavam de Pedro e falavam: tu estava com ele? Pedro: não estava. Aí vem outra pessoa e diz: eu te vi com ele. E Pedro diz: não me viu não. Aí vem uma outra criada e diz: mas teu modo de falar te denuncia, tu fala como um deles. E Pedro, a Bíblia diz que Pedro, espraguejando, disse: eu não conheço esse tal homem. E o galo cantou. Mas por que isso aconteceu? Por que muitas pessoas Deus tem falado, Deus tem orientado, servos de Deus, Deus tem orientado, Deus tem falado, mas a pessoa ela não para ouvir Deus, ela quer falar, ela acha que está pronta, acha que sabe de tudo. E Pedro negou Cristo, o galo cantou, Pedro afundou, Pedro cortou a orelha de soldado Malco. Mas por que tudo isso? Por quê? Porque a pessoa não tem a humildade de entender, de ouvir o homem de Deus, a mulher de Deus, e ela tem que entender, o ser humano tem que entender. Você que está me vendo agora, me ouvindo, você tem que entender que você não pode andar longe de Jesus. Por que tudo isso aconteceu? Porque Pedro estava andando longe de Cristo. A palavra de Deus, ela diz em Mateus 26 e o versículo 58, diz assim: mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Pedro seguia Jesus de longe e assentou entre os serventuários para ver o fim de Cristo, para ver o fim do Senhor Jesus. E muitas pessoas, meu amado e minha amada, têm seguido Cristo de longe e têm negado a Cristo. Tem acontecido muitas coisas ruins. Satanás, o inimigo das nossas almas, tem atormentado muitas pessoas, porque elas estão seguindo a Cristo de longe. Não basta seguir a Cristo, não basta conhecer a Bíblia, não basta tão somente estar numa igreja. Você precisa seguir a Cristo de perto. Bom é estar perto de Deus, bom é estar junto de Cristo, perto do Senhor. É perto do Senhor Jesus que é o seu lugar, meu amigo e minha amiga. É perto de Cristo que é o seu lugar. Você jovem, é perto de Cristo, e mal nenhum, praga nenhuma chegará à sua casa, chegará à sua tenda. Ande perto de Cristo, ande junto de Cristo, ao lado de Cristo, esteja debaixo da proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os domingos às 18 horas, eu espero por todos vocês para um grande culto de louvor, de palavra, de ensinamento e de adoração, na Avenida Sertório, número 800, bairro Padre Réus, parada 103 de Gravataí. Um forte abraço
Deus te abençoe e não esqueça, ande perto de Cristo, ande junto do Senhor Deus. Deus abençoe a todos, forte abraço em nome de Jesus.